em que outra cidade vocês têm escritório? Não, é aqui mesmo. Assim, a gente já as primeiras versões, até o MVP inicial aqui, digamos assim, era tudo em inglês, inclusive, né? Como era de viagem, a gente precisa não adianta nada falar, te prometer viagem, só tem um país, né? Digamos assim, só tem uma cidade, né? Não faz sentido. Então, desde o começo a gente fez em inglês e depois de um tempo que a gente vai fazer a versão em português e a espanhol. Então, acho que muita gente também conhecia a gente desse começo, ouviu falar nisso e só tinha inglês, então é fácil assumir que era que era de fora, alguma coisa do tipo, né? Eu fui ver o e-mail aqui que eu recebi quando eu fechei, né, para ir para lá, e era em português mesmo, mas nunca me passou pela cabeça. João, não sei como está de horário, se quiser começar também, a gente já está com quase 20 pessoas. Boa, vamos lá. Você vai apresentar alguma coisa, João? Não vou falando mesmo. Então tá bom. E até ia falar isso para todo mundo, assim, o Carlos me passou algumas perguntas, então eu gosto sempre de não ficar só falando aqui, blá, 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 assim, mas tentar ao máximo possível ser bem útil para o que vocês estão fazendo agora, com as perguntas de vocês, então eu vou tentar passar por elas, e ao longo delas eu vou dando uma parada e vocês puderem contando um pouquinho de vocês, o que for, quem teve essa pergunta, falar um pouquinho mais de como que, tô com essa pergunta porque a gente está nessa situação, estamos pensando nisso, aquilo, acho que fica mais legal para ser o mais útil possível para vocês. Então, acho que é isso. Vou começando e daí vocês, qualquer coisa, me interrompam aí e algumas horas eu vou parando e perguntando para vocês também. Então, acho que primeiro eu queria só apresentar um pouquinho porque eu acho que é legal a minha experiência sobre esse tema de MVP, né? Eu fiz computação aí no IME e enquanto eu estava na faculdade, eu fui muito para uma conferência. Tinha um programa que você conseguia tipo uma bolsa, um auxílio para você ir para conferências de fora. E durante 3 anos, eu fui para a Agile Conference de fora, que é principalmente de métodos ágeis. Então, eu comecei a me envolver muito com isso, com essa interação com o cliente, para você entender o que vai fazer e saber que software e produtos vão ficar mudando constantemente. Então, a gente tem que se adaptar para fazer isso acontecer. Isso já faz 10 anos, eu me formei em 2010. Então, desde então, eu abri, logo que eu saí da faculdade, eu abri uma consultoria com alguns amigos também da faculdade e a gente atendia clientes de forma geral. E como a gente ainda era uma consultoria pequena, a gente acabava pegando projetos pequenos, então não pegava um projeto gigantesco de uma empresa, mas pegava projetos menores que a pessoa queria fazer, tinha uma ideia muito grande, cheia de ideias, quase não se falava ainda de Lean Startup, coisas desse tema, nem se falava, eu acho, na verdade. Então, a galera chegava com uma ideia e a gente gostava de parte da nossa consultoria, a gente não gostava de simplesmente fazer o que a pessoa foi por causa da grana, mas sim, tipo, entender a necessidade, que negócio que a pessoa queria e tentar enxugar isso e entregando as coisas, o essencial que aquele negócio precisava, né? Então, desde lá é que eu comecei a trabalhar com isso, assim, tinha muita programação, mas desde sempre entender com o cliente o que era necessário, entender o usuário dele para a gente conseguir fazer só depois começar a criar e programar e evoluindo. Depois eu também tive uma primeira startup antes, que a gente não conseguiu levantar grana, e também a gente eram todos amigos da computação, então todo mundo tinha a mesma habilidade, até já um conselho aí, procurem pessoas com habilidades diferentes. Enfim, daí eu sempre estive nesse mundo de startup e depois eu cheguei na WordPackers, depois eu falo um pouquinho mais na hora que for falar especificamente dela. Mas com a WordPackers a gente também passou por um programa de aceleração que chamava Startup Farm, que mudou muito dos últimos tempos. Mas, enfim, a gente fez esse programa, foi muito legal. E a gente levantou 2 rodadas de investimento e hoje a gente é uma empresa mais que a gente paga, a gente não vive de investimento, né? A gente paga nossos próprios custos principalmente, né? Então, acho que, cara, antes de falar de MVP, eu acho que é importante falar produto, né? Uma o P aí é de product, né? Então, eu acho que acho que é importante a gente pensar no que é esse produto, né? Então, basicamente, para mim, na minha cabeça, ele é uma solução que entrega um valor para um segmento de mercado, né? Então, só nessa frase já tem, acho que, várias coisas, né? Então, ele resolve um problema, uma solução, que traz um valor para alguém
e um alguém é um segmento de mercado, certo? Não sei se vocês já procuraram, acho que eu recomendo bastante o conceito de job to be done, nesse sentido de que resolve, é possível eu fazer com alguma coisa, quero fazer um furo na parede, existe uma furadeira para fazer esse problema, resolver esse problema, né? Então, o principal aí desse produto é você entender no princípio qual o problema que você está resolvendo, de quem e como. Tenho certeza que vocês já passaram um pouco já falaram com muita gente, passaram por essa etapa, mas esse problema é o problema daqui para infinito, nunca ele para, constantemente o mercado está evoluindo. Por exemplo, estamos numa pandemia, o que vai acontecer agora nesse momento? Ou na normalidade também você está sempre tentando melhorar e sempre trazer mais gente, crescer a base que você atende. Então você está sempre tentando entender quem você está tentando servir e como que eu vou servir essa pessoa, né? E uma coisa que eu acho que é muito importante é vocês, aos poucos, todo mundo ter claro, o negócio sempre está procurando, ainda mais um negócio de alto potencial, de crescimento rápido, uma posição de mercado, né? Ocupar um espaço que meio que só vocês ocupam, né? Um oceano azul que naquele espaço vocês são únicos. Claro que vão ter sempre competidores, mas cada competidor tem um jeito de atacar aquele problema, né? E é isso que você quer entender. O que aquele segmento de mercado quer resolver, né? Qual é o problema dele, o que eles querem fazer, e como que você vai fazer uma solução única que resolve aquele problema. Quero comer um hambúrguer. Tem o fast food que resolve um problema. É um hambúrguer, mas é um fast food que tem certas características. Em certo momento que você vai usar, certas pessoas consomem aquilo. Tem as hamburguerias melhores, sei lá, alguma coisa do tipo. Puta, ela tem um outro produto, uma qualidade diferente, um preço diferente, um serviço diferente, cada coisa diferente. É isso que eu quero dizer, que você está tentando constantemente com o produto achar uma posição única que você ocupe e atende muito bem o segmento de mercado que a galera curte muito você, certo? Então, para isso, você tem que entender quem está comprando e como servir melhor essas pessoas e mais pessoas o tempo todo, né? E daí eu acho que um pouco disso e especialmente vocês que estão no programa de aceleração, cara, o melhor jeito de aprender a nadar é estando na água nadando. Não tem como você ficar lá planejando. Vou ficar aqui pensando, deixa eu escrever no papelzinho, deixa eu fazer o Canvinhas. O Canva é tão lindo, né? O Canvas me ensinaram e blá, blá, blá. Daí faz o pitch, daí faz um monte de coisa. Nada disso, abre empresa, faz logo, define nome. Nada disso importa. Tudo isso você estar falando, eu vou entrar na água, hein? Olha, eu vou não entrar na água. O que importa mesmo é entrar na água. Então, o que é o entrar na água de verdade? Acho que o primeiro contato real é um MVP que você vai colocar no ar. Então, pensando nessa definição de produto, o MVP para mim é isso. É uma versão que você consegue servir alguém de um jeito que você consegue aprender mais sobre quem é o seu segmento de negócio e como servir melhor as pessoas numa posição única de mercado, que só você tem. Então, justamente, tem vários tipos de hamburguerias, jeitos de comer hambúrgueres. Até comer tem vários jeitos. Um jeito é o fast food, outro jeito é um gourmetzinho, outro é o caseiro, o outro é o vegetariano. Várias pessoas. Só nisso aí a gente já falou de vários segmentos diferentes. Então, você precisa fazer algum deles para começar a testar a água, realmente tentar nadar e ver o que está acontecendo, né? Então, quando você colocar ele no ar, você vai entender com as pessoas de fato interagindo, não é? Vocês imaginam que vocês passaram por uma etapa de conversar com as pessoas. Faz sentido isso para você? Qual é o problema que você está resolvendo? Você está entendendo? Daí algumas pessoas prometem, não, eu me interessaria por isso, alguma coisa do tipo. Mas isso é tudo no mundo teórico, né? Não é uma coisa real, não é alguém que comprou de você, não é uma coisa... A não ser que você tenha feito algum contrato, vem uma venda, alguma coisa do tipo. Então, o MVP é realmente tentar fazer a coisa acontecer de verdade, tentando entender quem está interessado em comprar aquilo, que eles valorizam, se você está resolvendo alguma coisa, se aquela solução específica que você está fazendo funciona, e entender a frequência de uso, que é muito importante, até uma pergunta sobre modelo de negócio, depois eu falo um pouquinho sobre isso. Então, eu diria isso, que o MVP é uma versão essencial, do essencial no sentido da essência, daquele valor que você quer entregar para algumas pessoas e deixar o povo interagir para você ver o que está acontecendo. Então, a gente às vezes, não sei se já ouviram falar, mas assim, às vezes 20% do seu esforço vai entregar 80% do resultado. Então, tem vários carros que existem, mas você precisa de um mínimo de uma roda, 4 rodas e um motorzinho para ele começar a andar, sabe? Para a pessoa conseguir se deslocar dali para lá. Claro que depois você vai otimizar, mas
o core da invenção, né? Quem é inventor da coisa, digamos assim, é o inicial ali, a essência do que é um carro ou alguma coisa que te transporta, né? Então, eu imagino também que, hoje em dia, muitas das startups são marketplaces, ou SaaS, ou alguma coisa do tipo. Então, só para dar um exemplo com marketplace, comunidade, plataforma. Então, estamos falando de Ubers, iFoods, Airbnbs, Instagrams, Facebooks, qualquer coisa do tipo. São todos uma comunidade em que a plataforma está ajudando essas pessoas a criarem valor entre elas, né? Interagir entre elas, né? E nesse caso, o que essa plataforma precisa fazer? A essência, né? A essência é conseguir trazer gente para dentro, ajudar elas a se encontrarem e facilitar a interação entre elas. Então, qualquer um a gente pode pegar um exemplo, até se alguém quiser puxar aí, vou até dar um minuto aí para alguém falar alguma coisa. Tipo, cara, se você tivesse pensando na ideia do Uber agora, que todo mundo conhece, qual é a essência? O que é a mínima coisa que a gente consegue fazer, o mínimo que já serve para alguém conseguir se transportar do ponto A ao ponto B? Se alguém quiser mandar. Show. Bom, Tá beleza. aqui, vamos pensar no Uber aqui. Então, o Uber, o valor entregue é o transporte, com uma economia de tempo, uma economia de grana, enfim, alguma coisa do tipo. Para a gente conseguir fazer isso, a pessoa tem que conseguir abrir algum aplicativo, alguma coisa, pedir uma corrida, chega ter algum motorista, eu me deslocar e existir um pagamento entre eles. Basicamente isso. Precisa ter review? Não precisa. Precisa ter 1000 jeitos de pagamentos? Não. Precisa ter Uber Eats, Uber Pool, Uber X, Uber sei lá qualquer? Não. Todas essas coisas são consequências da essência do que o Uber faz para esse problema especificamente, certo? O iFood, a mesma coisa. Cara, tem que conseguir ver o mínimo que eu preciso ver. Eu preciso ver restaurantes, escolher um restaurante, escolher um prato, falar onde vai me entregar e vem, ponto. Certo? Algo nesse sentido. Precisa ter review, precisa pedir promoção, precisa ter promo code, não precisa ter nada disso. A essência do valor entregue está lá e as pessoas conseguem pedir e interagir com aquilo, certo? E até eu acho que um exemplo que é legal, não sei quanto de vocês lembram quando começou mais o Instagram, mas o Instagram no começo, do começo era uma questão de filtros, mas ali ele tinha pouca gente que usava. Não era ainda nem ele era uma versão, mas ele não era a essência do que precisava ser o Instagram. Foi no momento que eles fizeram o filtro com algo que publicava no Facebook. Olha, eu fiz essa imagem aqui com um filtro, falando, eu fiz isso no Instagram, aí começou a ter uma rodinha de trazer pessoas, porque o Instagram sem pessoas não serve para nada, certo? Montar essa foto com filtro e esse loop viral continuar o tempo todo, né? Aí sim ele consegue crescer, consegue fazer o que o MVP faz. Consegue entender quem está comprando, o que aos poucos ele vai valorizando e se aquela solução engaja. No caso de um Instagram da vida, é mais difícil definir um problema, né? É mais uma oportunidade que as pessoas querem ali, entretenimento e tudo mais, marcas se divulgarem e assim vai, né? Então, eu vejo isso como o MVP é o mínimo e essencial de uma coisa e que não tem nada a ver com uma coisa tosca. Acho que às vezes a gente consome assim, uma coisa tosca, eu vou fazer uma versão bem bosta e isso é um MVP. Não, ele é uma coisa que funciona, que faz a essência. Às vezes, o funcionar não quer dizer que lá por trás está funcionando tudo como deveria ser. Mas ela atende a alguma solução minimamente de alguém para você conseguir aprender sobre ela. Então, só sobre isso, o MVP da Worldpackers, acho que essa é uma dúvida de todo mundo. Então, não sei se todo mundo conhece o Worldpackers, mas basicamente a gente conecta viajantes e anfitriões através de algum tipo de colaboração e essa colaboração permite às pessoas a vivenciar o intercâmbio cultural, aprender a se desenvolver em línguas, a desenvolver habilidades, conhecer o mundo, se conhecer, voltar diferente dessa experiência depois de ter passado por essa colaboração. Então, basicamente, a gente conecta viajantes e anfitriões. Então, qual foi a nossa primeira versão que a gente fez? Tem um sign-up de um viajante, tem um sign-up de um host, e o sign-up aqui
com as coisas que a gente achava importante na época, de o que eu precisava saber do viajante para um host se interesse por ele, e a mesma coisa ao contrário. Então, coisas do tipo, puta, precisa do nome? Precisa de uma foto para você falar, tá, eu já vi essa pessoa na minha vida, eu tenho alguma confiança sobre ela? Puta, sim. Eu preciso saber as habilidades, vai ter uma colaboração. Com qual habilidade você gostaria de ajudar? Ah, eu quero ajudar com mídias sociais, quero ajudar na recepção, quero ajudar com, enfim, qualquer coisa do tipo. E o anfitrião poder falar, eu preciso de ajuda com mídias sociais, com recepção, eu preciso, e assim vai. Então, vamos dizer que era exatamente isso que tinha, e esses dois precisam se encontrar, existe algum matching, né? O anfitrião quer uma pessoa certa para ele e o viajante quer ter uma experiência legal que está procurando. Então, a gente fez esse match. E esse match, justamente no MVP, era manual. Então, a gente tinha uma parte já administrativa por trás, em que a gente pegava. Então, a Marina é uma pessoa... Bom, ela mora no Brasil, está interessada em ir para o Vietnã, e ela gostaria de ajudar com ensinando crianças. E o anfitrião, Gang, ele fica no Vietnã, está interessado em alguém para ajudar com crianças, e por um período de tantas horas, e assim vai. E a gente fazia isso manualmente lá, alguém de nós olhava todas as pessoas e falava, pô, esse com esse, esse com esse, esse com esse, esse com esse. E colocando em contato para eles se conversarem e fecharem. E aí, vamos fechar? Beleza, fechar. Então, a essência daquilo que eu falei de uma comunidade, um marketplace, puta, dá para trazer gente? Dá, tem o sign-up dos dois lados. Tem como fazer um match entre eles? Eles conseguem se encontrar? As pessoas certas conseguem se encontrar? Tá, toscamente, mas conseguem. A gente facilita eles? Legal, tem uma conversa. Legal, então, beleza. Então, já vou até entrar já numa pergunta aqui. Então, não sei se alguém depois tem alguma pergunta especificamente sobre como era o nosso MVP. Então, a gente não tinha pagamento, não dava para a pessoa ir lá escolher um anfitrião qualquer, buscar, filtrar, não dava para fazer nada disso, não tinha aplicativo, era só web, enfim, assim vai. Era bem simples no admin. Então, foi mais ou menos, dado que eu programo, sei lá, uma semana a gente colocou isso aqui no ar. Na semana seguinte foi só colocando métricas para olhar o que estava acontecendo e entender como que a gente poderia melhorar aquilo, certo? E, enquanto eu fazia isso, o resto da galera nossa ficava conversando com os usuários para ver o que acontecia. Então, uma das perguntas que vocês mandaram é como avaliar um bom MVP, né? Como avaliar? Como que eu sei que eu estou fazendo um MVP? Então, lembrando que o objetivo da uma startup é entregar uma solução encontrar uma solução que entrega um valor específico para um segmento de mercado, e você quer ter o máximo de aprendizado em torno disso. Então, essa versão que a gente lançou foi um bom MVP se você está aprendendo o que importa nesse momento, certo? Então, não é para ficar mandando features, você quer entender qual é a próxima coisa que você precisa fazer para você atender melhor os seus usuários. Então, para a gente, por exemplo, eu falei, né, nosso sign-up tinha habilidades, foto e nome. Puta, o que mais a gente precisa? Ah, cara, na verdade a gente precisa das línguas. Esse é um exemplo besta, mas precisa saber se as línguas, se as duas pessoas falam a língua que é necessária. A gente precisa saber se o estilo delas combina. Puta, só para dar um exemplo, hostels, que a gente começou bastante com hostels. Tem hostel que é muito party, é muito balada, breja e tal. Se for uma pessoa quietinha que vai ficar quieta na dela, não faz muito sentido. Então, puta, talvez essa é uma informação importante da pessoa. Qual a pegada? Qual é o seu objetivo? Ah, eu tô indo lá pra, cara, encontrar a galera mesmo, quero conhecer gente. Então, putz, é um alinhamento ali. E a gente fez essa coisa vendo o que estava acontecendo, vendo que alguns matches que a gente fazia funcionavam, outros que não funcionavam, e por que estava fazendo isso, falando com os usuários o tempo todo, né? Então, ajudou a gente a melhorar os perfis, a parte do sign-up e os perfis? Puta, ajudou. A gente conseguiu ver que tinha anfitriões que, de fato, queriam entrar e receber voluntários em volta disso. Putz, legal, tinha anfitrião fazendo sign-up. Podia ninguém fazer sign-up. Podia só 10 fazer sign-ups. E que tipo de anfitrião entrava? Putz, a gente no começo entrava bastante hostel, algumas fundações pequenas. Entrou uma padaria? Não entrou uma padaria. Entrou enfim, alguns tipos de anfitrião não entraram no começo, não tinham sentido e nunca entraram. Não eram eles, por mais que eu achasse que podia ser,
não eram eles. Eram casas de família. Entrava muita gente? Não entrou tanto no começo. Então, a gente estava entendendo qual anfitrião entrava. O viajante estava procurando ali. O que os caras queriam? Putz, eu quero aprender línguas. Putz, eu quero ter uma experiência, um intercâmbio cultural, uma coisa muito diferente, muito fora do meu comum. Então, a gente conseguia falar e trazer as pessoas a entender? Sim. Então, a gente conseguia fazer validações sobre o nosso negócio qualitativas e quantitativas. Então, quantitativas, como eu falei. Putz, eu consigo ver o que está acontecendo, tá? Quantas pessoas entraram, quantos matches estão acontecendo, quantos matches funcionaram, quantos não funcionaram, segmentar. Então, ter essas métricas coletadas para eu entender um pouco melhor? Sim. Eu consigo depois mandar um e-mail para essa galera e entrar em contato com as pessoas que estão usando para ver se deu certo, não deu, a viagem foi boa, não foi, o que deu certo, o que não deu certo, como que a gente pode facilitar? Sim, então tudo isso nos ajudou a ter certeza que a gente estava indo para um caminho certo. Então, uma startup é uma grande incerteza do que você está fazendo, e todos vocês, ainda mais aí na faculdade, imagino que todo mundo está fazendo faculdade aí, só vale a pena você entrar em alguma coisa, você está deixando de fazer outras várias coisas da sua vida para se dedicar a essa. Vale a pena fazer isso? Quanto de certeza você tem isso? Você tem 0 de certeza nesse momento. Talvez daí você foi lá e falou com uma galera. Opa, já aumentou um pouco mais de certeza, certo? Você deu uma estudada no mercado, conversou com as pessoas, viram que elas tinham um problema. Pô, parece que faz sentido. Vale eu gastar tempo para fazer um MVPzinho? Legal, então vamos lá. E assim, aos poucos, você está tendo mais certeza. E a certeza do que importa, que é você tem um problema para resolver, um valor para entregar, e a sua solução funciona, e o segmento de mercado específico que você está atendendo faz sentido, você consegue entendê-lo, né? Então, não sei se alguém tem alguma pergunta específica sobre essa parte que estava com essa dúvida sobre como avaliar um bom MVP. Se quiser comentar. Se não, sigo. Eu queria comentar aqui rapidinho. Manda. Quem fala? Como que eu sei que o meu MVP deu certo? Primeiro, o que você acha que é dar certo? Alguém comprar. Então, pronto, você já definiu. Alguém comprou? Se você queria saber... O que eu quero dizer é assim, ó. Você quer a cada dia mais ter uma certeza de que você tem um segmento de mercado e que você tem uma solução que vale algum valor para essas pessoas, certo? Então, se para você, a certeza que você precisa ter nesse momento é que alguém pague, quero saber se as pessoas paguem. Se elas pagam isso, se elas querem isso. Então, é isso. Se você conseguiu trazer compras, você está indo na direção certa. Se você não está conseguindo trazer nenhuma, talvez tenha uma outra coisa. E não necessariamente é o como você fez o MVP, mas tá faltando alguma peça aí para o que você está fazendo, entendeu? Legal. E qual seria a linha tênue entre tipo, o MVP e o produto já, né, no mercado, assim, operando? Desculpa, fala de novo que deu uma... Fala de novo. Eu que estava com uma dúvida de qual a diferença do MVP para o produto no mercado já rodando. Bom, então é isso. O MVP, de novo, lembrando, a gente não adianta falar que vai nadar, quer saber nadar sem pular na água, certo? Então o MVP é algo no mercado, senão você não está interagindo com ninguém, você está só brincando ali ainda de falar que você tem um produto. Um produto é algo que alguém está usando, de novo. É uma solução que entrega um valor para um segmento de mercado. Então, se ele não está no ar, não está na mão das pessoas, ele não é nada, ele é só um brinquedo ainda que você está fazendo. Então, qual a diferença entre um MVP e um produto no mercado? É a mesma coisa, né? Os dois são coisas que estão rolando lá. Talvez só o estágio de maturidade deles, em que o MVP ainda está na parte essencial. Então, vamos voltando lá para o que eu quero dizer com essencial. O Uber não precisa de reviews, não precisa de vários meios de pagamento, não precisa de UberX, Pool, X, sei lá, todas as versões que ele tem. Ele precisa pegar alguém e levar para outro lugar com um certo valor aí, certo? Então, hoje em dia, o produto já está com muito mais coisas que já faz o serviço melhor do que ele fazia antes, consegue atender melhor as pessoas com uma maior gama de pessoas, mas a essência dele, o MVP precisa ter a essência do que estava acontecendo. E daí eu já vou emendar a pergunta que tinha mandado também aqui, que é qual a diferença entre um protótipo e um MVP. Eu acho que também tem um pouco a ver com isso, né?
Se você tem uma plataforminha, você tem alguma coisa que você nunca colocou na mão de alguém, nunca está lá para as pessoas usarem, isso é um protótipo, um início de alguma coisa que você está fazendo. Eu não fui eu que fiz o dicionário da definição de MVP, a definição de protótipo. Então, não sei, a MVP lá o protótipo mas para simplificar, eu acho que para mim resolve o suficiente para isso. Um protótipo é um teste de um conceito, mas geralmente ele não funciona, ele não está no mercado, ele não é algo completo, ele não entrega aquilo. Você quer a função de um protótipo, pensando principalmente em design, na experiência do usuário, você conseguir ver, aprender com a pessoa interagindo com aquilo, e você consegue ver a pessoa interagindo com aquilo para ver, onde que ela clica mais, onde que ela prestou mais atenção, o que ela não prestou atenção, o que ela entendeu, o que ela não entendeu, aonde foi que ela parou na etapa dela. Você está querendo entender uma interação. O MVP, ele funciona, ele entrega o que você quer. Pode ser que ele seja tosco, que nem o nosso. A gente pegava, fazia o match na mão, mandava conversa. E teve até uma versão antes ainda, que a gente... vamos dizer assim, a Marina mandou mensagem para o anfitrião X. A gente pegava, colocava no e-mail, mandava para o anfitrião X. O anfitrião X, olha, a Marina falou tal coisa, tá? Aí ela respondia, o host Marina, o host respondeu isso daqui. Porque a gente ainda nem tinha mensagem antes do começo. Então, tipo, a interação funcionava, ainda que seja tosca por baixo. O protótipo geralmente nem funciona, você está só testando, né? Você está fazendo uma coisa do tipo. Então, acho que um pouco respondendo isso aí o MVP é um produto que está lá, está funcionando, está fazendo. E até dando um exemplo que não necessariamente é uma plataforma no ar, mas só uma história do Groupon lá atrás. Então, qual a essência do Groupon lá atrás? Hoje em dia ele saiu muito do nosso dia a dia, nem sei se vocês conhecem, mas o Groupon, a ideia inicial era você fazer uma compra coletiva, e essa compra coletiva reduzia o preço e gerava uma certeza de compra para o restaurante, só para dar um exemplo. Então, a primeira versão, o MVP inicial, o restaurante, se eu te trazer 100 pessoas aqui, você me faz, em vez de, rodízio japonês, em vez de você me pagar 50, você me faz por 40, e eu trazer 100 pessoas aqui? Sim. Imprime lá um monte e começa a vender na rua, que seja. Isso é um bom MVP? Vamos lá. Ele é uma solução para uma entrega de valor? Sim. Tem gente que está... você vai ver quem comprou, por que comprou, quais são os interesses dela, se é restaurante japonês, ou se é churrascaria, ou se é mexicano que está funcionando melhor ou pior. Você vai conseguir ver todas essas coisas, né? E não é uma plataforma ainda, mas sim um jeito de fazer a essência do negócio funcionar, né? Ou um sistema de entregas. Precisa ter um monte de motoboys? Não necessariamente. Pode já ter você ir lá, pegar seu carro e levar lá. Contanto que a pessoa consiga pedir, quero levar uma coisa do ponto A até o B, e você levar do ponto A até B, meio que funciona, né? Então, tem uma pergunta aqui. Como se deu a transição desse match manual com a plataforma e o filtros? Bom, então, do momento que a gente lançou essa versão com o match manual, em seguida a gente começou uma parte de métricas, né? Ver o que estava acontecendo, né? Tudo mais. E depois foi um constante falando com os dois lados, entendendo, por que você aceitou essa pessoa? Por que você não aceitou essa pessoa? Então, foi muito validação qualitativa com os usuários, para que a gente fosse refinando esse perfil, melhorando as duas partes e entendendo melhor como esse match, o que os dois olhavam como coisa importante. Uma vez que a gente entendeu a essência disso, a gente viu que, não é match manual que vai funcionar, e não é uma inteligência artificial maluca que a gente precisa. A gente precisa só que o viajante veja do anfitrião essas informações e quando ele se aplicar, ele mande para o anfitrião essas informações e eles vão conversar e se ajudar. Então, daí foi dessas interações qualitativas e falando com os usuários, e se você não está falando com o usuário, você não está fazendo de verdade nada, você está só tentando alguma coisa. Então, falando com os usuários, a gente vai entendendo, lapidando, e legal, agora eu não preciso fazer um match manual, eu posso deixar na plataforma um sistema de busca com filtros e tal, eu sei uma base dos filtros que eu preciso e uma base dos anfitriões, do que o anfitrião vai receber do perfil do viajante. Então, daí a plataforma foi para esse patamar. E depois eu vou até falar um pouquinho sobre monetização, mas
depois do nosso problema, legal, tem gente que entra na plataforma, está interessado nesse estilo de viagem, tem anfitrião que de fato está recebendo gente, só depois que a gente falou assim, será que alguém paga para isso? Por isso que eu falei, cada negócio tem uma... cada um é diferente. Daí até se quiser comentar, quem tinha feito a pergunta sobre quero que alguém pague, né? Então, pra gente, primeiro nem era pagar, era ver se alguém de fato fazia uma viagem. A pessoa... Existiam malucos suficientes para entrar numa plataforma que ainda estava bem tosca, com pouco anfitrião, e as pessoas fechavam alguma coisa e rolavam uma viagem e a pessoa ficava feliz? Se isso é verdade, então existe algum valor criado, então existe um preço a ser pago por isso, daí depois a gente vai entender o quanto que esse valor paga. Então, depois dessa parte de perfis e tudo mais, então vamos dizer que eu acho que a gente lançou a plataforma, vamos dizer que foi em julho, alguma coisa do tipo, essa versão que eu estou falando, né? Em julho. O primeiro pagamento a gente foi fazer em janeiro, alguma coisa do tipo. E esse janeiro foi uma página fake. Você colocava os dados do cartão, eu jogava fora, ignorava para nunca saber quais eram os dados. Eu jogava fora e falava, legal, você conseguiu, deu certo aqui, você não pagou nada, foi de graça, mas a gente viu que a intenção de compra existia, né? Então, só para a gente ter uma ideia aí, e toda semana a gente estava fazendo coisas novas, mas muito mais em torno de como que eu consigo fazer isso gerar valor para as pessoas e quem são essas pessoas, do que especificamente ainda pagar. Mas vai ser outro negócio. Se for um negócio mais B2B, se eu estou servindo uma empresa, raramente vai ter uma empresa que vai falar assim, legal, vou fazer aqui, vou pegar um produto qualquer aqui e gastar, e que não tenha alguma confiança, alguma coisa do tipo para eu fazer isso. Então, cada negócio é um pouco diferente. A gente estava resolvendo o B2C, que é diferente, né, a questão. E daí vou seguindo aqui as perguntas. Acho que quantos testes são preciso fazer? Quantos testes é preciso fazer? Então, isso até com todo respeito, não faz muito sentido, porque nunca acaba. Então, faz 7 anos aí que eu estou na Worldpackers, são 6,5, mais ou menos, e não existe uma semana que a gente não está fazendo um teste. Não é uma coisa nova que você está fazendo, alguma coisa que você não... Tudo é um teste, porque se você fosse o mercado e você estivesse vendendo para você mesmo, você tem alguma confiança, mas você está vendendo para milhares de pessoas. Então, tudo que você está fazendo, você está tentando melhorar alguma coisa do tipo. Então, basicamente, a vida de uma empresa é produzir, criar coisas novas e testar no mercado. Basicamente isso. Então, e até o exemplo que eu falei, então, nesses últimos tempos, a gente lançou um novo produto e, para isso, a gente lançou uma versão MVP desse produto. Então, o nosso produto que a gente tem, a gente sabe que as pessoas querem viajar e elas têm dúvidas ou medos, receios de fazer essa mudança, seja de deixar, de seguir esse sonho, seja de ter a grana, seja de como que elas vão fazer financeiramente, fazer isso ser possível, seja que elas vão realmente viver aquilo. Então, quero aprender inglês. Será que se eu viajar para esse lugar, eu realmente vou aprender inglês? Só para dar um exemplo. Então, a gente decidiu fazer uma academy que ensina as pessoas, com as pessoas que são mais experientes, ensinar isso. Qual a essência disso? Vamos fazer um curso, uma série de vídeos e colocar uma listagem de série de vídeos e colocar e ver se as pessoas consomem esse conjunto de vídeo. Então, quem consome? Daí, que tipo de pessoa está consumindo versus antes da viagem, depois da viagem? Quais são os temas que a gente quer? Quais problemas que as pessoas têm? Tudo isso a gente foi aprendendo e continua aprendendo constantemente. Então, não tem uma hora que você fala assim, meu MVP deu certo, meu coisa deu certo. Você basicamente toda hora está fazendo crescer a sua empresa. Se você hoje vendeu 5, amanhã você vendeu 10, amanhã você vai vender 100, seu problema quando você estiver vendendo de 100 para 1.000 é completamente diferente de quando você está vendendo de 0 para 10. Então, você vai estar constantemente fazendo, testando e fazendo coisa. Então, não é uma hora que você fala, beleza, acabei. Não. Ele é contínuo, né? Não é que nem vamos dizer assim, um jogo. Eu vou lá, coloco um jogo no ar e o jogo tá lá. E mesmo assim, hoje em dia, o jogo fica fazendo update, né? Mas a base dele tá lá. Não, você não faz um lançamento dele. Você está constantemente melhorando e refinando para você trazer mais gente e servir mais pessoas com maior conversão e assim vai, né? Não sei se alguém quem fez essa pergunta também quiser fazer uma pergunta.
eu sei que vocês estão tímidos aí, podem ir mandando aqui no chatzinho que eu leio. Aproveitem que eu tô aqui para responder. Eu tenho uma dúvida. Você tá me ouvindo bem? Sim, quem fala? Rafael, velho, da YouFit. Boa. Eu não tinha conseguido mandar a pergunta lá, mas eu queria saber assim, a gente está criando um MVP agora e a minha maior dúvida é sobre monetizar o MVP, se isso é necessário nesse momento ou não. Vou dar só um briefing rápido da empresa, é como se fosse um iFood, um marketplace, só que a gente trabalha só com comidas saudáveis. Então, assim, vegano, vegetariano, futuramente para academias também. E o nosso maior desafio hoje a gente já conversou com vários restaurantes, eu já identifiquei alguns restaurantes que querem fazer parte, já identifiquei uma gama de pessoas que também querem comprar do aplicativo, só que eu preciso saber como que eu crio esse aplicativo. Se eu falo com um restaurante só em específico, crio um prato e leva as pessoas até ele, entende? Cara, bom, vamos lá. Qual que você diria que é a essência do seu negócio? Qual é o valor que você entrega para as pessoas? Que problema você está resolvendo no final do dia? Tá, é aquela pessoa que busca, na verdade, uma alimentação saudável, hoje é difícil de ser localizada. Eu conecto ela a um restaurante ou, na verdade, a algum produtor de marmita fitness e entrego essa comida até ele. Certo. Então, eu não consigo ver como você vai ter... Bom, então, eu imagino assim, para o restaurante, o valor que você está criando, principalmente, é trazer essa audiência para ele. Então, ele tem X vendas e você quer que ele quer, vamos dizer que ele tem 100 vendas no mês, provavelmente ele quer que seja 200 vendas por mês, ele vai ficar super feliz com você, certo? Então, você tem essa audiência. Então, se você não tiver algo que traz essa audiência, se você não está trazendo audiência, você não está entregando valor para esse cara, certo? Exato. Segundo, pro lado do consumidor, você quer, no final, ele quer se alimentar de maneira saudável e ele quer que essa comida chegue até ele, né? É um serviço de chegar nele, não é ele que está indo lá atrás, né? Vai ser entregue. Então, a pergunta é, precisa fazer pagamento? Cara, talvez não, pela essência disso. Se você estiver trazendo eu sempre acho que assim, o valor que você captura do mercado é uma consequência do valor que você criou para o mercado, certo? Então, primeiro, a minha primeira dúvida aí é, vocês conseguem gerar valor para o restaurante e para as pessoas? Se sim, depois você vai ter, muito provavelmente você vai conseguir capturar isso no segundo momento, certo? Então, eu acho que, suponha que você faz um WhatsApp que seja. Um WhatsApp que as pessoas que são fit vão entrando lá e vão adicionando seu número, você faz o pedido, manda para eles, temos esses tipos aqui de pratos, esses restaurantes, e você vai lá no restaurante, pega, entrega para ele, então para ele funcionou, e mesmo que você leve a maquininha ou o pagamento seja feito entre eles, alguma coisa do tipo, você já está gerando boa parte do valor aí. Eu não acho hoje em dia que pagamento, antigamente em outros momentos, o pagamento em si, né, ser o meio termo de pagamento, era uma ajuda. Só para dar um exemplo, por exemplo, e um pouco, até de certa forma né, acho que é um valor do produto de vocês. Então, pelo Uber, é diferente do táxi, digamos assim, porque o táxi eu tenho que ter o dinheiro lá na coisa, no Uber já está pago no meu aplicativo, já está conectado. Mas eu não diria que isso é o essencial do essencial, né? O essencial, acho que é gerar audiência e a comida saudável chegar na mão com qualidade, né? Exato. Depois disso, acho que é o pagamento disso ser confiável e tudo mais, né? Então, daí acho que vai passando pela confiança depois, que eu acho que é uma parte essencial do que vocês estão fazendo, né? Então, acho que é possível fazer sem uma plataforma, é possível fazer sem um pagamento, mas, obviamente, que quanto mais rápido vocês andarem, mais chances vocês têm de validação e de posição de mercado aí, né? Legal. Obrigado, cara. E daí só o que eu acho que assim, vamos de novo para o essencial, o importante aqui é aprender muito. Então, será que as pessoas querem esse serviço específico de vocês? Só para dar, eu não faço ideia desse mercado especificamente, então vou fazer perguntas que talvez não façam tão sentido. Mas, dado que uma pessoa está fazendo alimentação saudável, é verdade que elas querem que o problema principal delas é a entrega? É a receita, é a escolha, na verdade, a parte da dieta, é ficar bolado. Então, na verdade,
eu quero ficar forte, então é uma alimentação altamente proteica, só para dar um exemplo. Então, tem um nicho mais específico de restaurante que você consegue atender, que talvez tenha mais dificuldade ainda para achar pessoas específicas daquele nicho. Só para dar um exemplo aqui. Então, na verdade, em torno disso que você falou, tem várias perguntas que você quer identificar. E você quer andando conforme seu produto vai evoluindo, para que você tenha o máximo de contato com as pessoas e vai entendendo essas nuances para saber, como você é diferente do iFood? Por que o iFood não vai ter a mesma coisa com uma categoria fit lá e todos os restaurantes vão ter lá? Porque tem uma audiência de milhões de pessoas e assim vai. Porque, só para dar um exemplo de novo do hambúrguer. Existe o McDonald's faz tempo. Tem o Burger King faz tempo. Por que depois de um tempo começou a formar o hambúrguer melhor, digamos assim? Tinha lanchonete, sempre teve a lanchonete. Porque é um outro tipo de público que eu quero atender. Um outro tipo de ticket médio, outro tipo de experiência do restaurante, e assim vai. Então, acho que é só isso. Dentro dessa gama dos aplicativos de entrega, que talvez eu entregaria esse segmento, qual que é o seu de verdade? Será que é realmente o fit? E assim, você vai escutar, quanto mais você procurar histórias de outras startups, você vai escutar várias que falam assim, eu achei que era Airbnb, eu achava que era pessoas indo para conferências, ficando em colchão de ar. Cara, hoje eles estão em experiência, sabe? Muda muito ao longo da gama disso. A gente começou só com hostel. Hoje em dia a gente está quase, cada vez menos indo para o hostel. E assim vai, sabe? Legal. Obrigado, cara. E daí eu acho que entrando também na parte de modelo de negócios, assim, também mandaram uma pergunta, né? Como você faz para decidir o modelo de negócios, né? Então, eu acho que isso é uma combinação de 3 coisas, principalmente, né? Primeiro tem gente disposta a pagar por alguma coisa que você gerou valor, né? Então, acho que se eu colocar assim, vamos dizer, uma pirâmide de importância, você entende algum problema de alguém, você gera uma solução que as pessoas valorizam e realmente usam, as pessoas estão dispostas a pagar por isso, qual é o modelo certo de pagamento para isso, digamos assim, né? Então, eu acho que a preocupação de vocês tem que ir mais ou menos nessa direção, e para que nenhuma delas qual é o logo, qual que é o nome, qual que como que é o CNPJ que vai rolar, qual é o Canvas. Bom, Canvas tem um pouco a ver, mas enfim, você não ganha prêmio por Canvas, mas vocês entenderam o que eu quero dizer. Então, primeiro, tanto que eu até falei do MVP da WordPackers, o pagamento inicial era fake, para saber se a pessoa tinha intenção de compra, né? Para você fazer isso, você tem que me dar os seus dados de cartão. Você dá? Mesmo que eu não vá cobrar, se a pessoa colocou o cartão, quer dizer que ela está o suficientemente disposta e eu posso seguir para a parte de programação disso, que é um pouco maior, obviamente, né? Mas, enfim, pensando no modelo de negócios, eu resumiria em 3 pedaços. Eu acho assim, tem como seus concorrentes cobram, não só os seus concorrentes, mas as alternativas para isso acontecer. Só para dar um exemplo com que ele perguntou recentemente aí, a pessoa que quer se alimentar fit, a alternativa dela pode nem ser o iFood. E eu comparei com o iFood aqui, porque é o que eu sabia. Mas o seu mercado, será que ele não está concorrendo com a própria comida, a alimentação dele mesmo? Então, e o mercado, o Pão de Açúcar começa a fazer uma sessão fit de várias receitas, que é só ir lá e comprar já picado várias coisas a pessoa faz em casa. Só para dar um exemplo aqui de novo, né? Então, existem várias alternativas e como essas alternativas estão cobrando e quanto cobram. Tem que ter uma ciência disso, certo? Segundo, conforme você coloca algum modelo na frente, ou até propõe para alguém, você está no B2B, propõe, eu estou pensando em cobrar assim. O cara fala assim, não, para mim isso não faz sentido, porque X coisa. Existem atritos para essa pessoa fazer uma conversão. Então, só para dar um exemplo. Cara, eu quero fazer isso, só que eu tenho certeza de que você vai conseguir trazer audiência para mim. Eu não sei. Então, eu não vou pagar para você. O restaurante poderia ter um modelo, por exemplo, do que nem o Ricardo, né? Acho que é Ricardo. Enfim, perguntou. Rafael? Não sei. Enfim. Ele poderia chegar para o restaurante e falar assim, eu vou te trazer audiência, você me paga R$200 por mês que eu te trago audiência. Só para dar um exemplo, certo? Ou a maquininha lá de pagamento. Antigamente tinha muito de mensalidade. Até deve ter hoje ainda mensalidade. Não, eu não tenho certeza se eu vou vender com você, eu não sei se tem gente que vai pagar com essa maquininha, ou se você vai trazer audiência. Então,
só me faz sentido se eu pagar na hora que alguém comprar de mim. Daí eu pago uma comissão, só para dar um exemplo. Então, cada modelo tem um atrito diferente conforme você vai usar, aonde que as pessoas param. E também a frequência de uso, né? Você está fazendo um produto que as pessoas vão consumir todo dia, toda semana, todo mês, todo ano, uma vez por a vida, e assim vai, né? Então, essas coisas vão ajudar você a decidir isso. Só para dar um exemplo com a Worldpackers. Então, a gente lá no começo começou com um modelo, a gente sabia que existia um concorrente que fazia uma mensalidade, uma anuidade. Você pagava X dinheiros e você tinha acesso a todos os anfitriões por um ano. A gente falou, puta, vamos tentar, dado que as pessoas não têm certeza que vão conseguir, a gente tinha pouco anfitrião no começo, vamos fazer um momento que a pessoa só paga se ela confirmar a viagem, certo? Então a gente olhou para os concorrentes, achou que a gente podia fazer de um jeito diferente. Como é uma viagem ali que tem dúvida se a pessoa vai conseguir fechar, a gente fez esse modelo pagando por viagem depois que a pessoa confirmava. Diante disso, a gente viu vários atritos em relação a isso. Então a gente via pessoas aplicando, mas daí a pessoa, como ela não tinha que pagar nada para aplicar, ela meio que aplicava meio que foda-se. Tem muita gente sem noção do tipo, eu acho que vou ser aprovado e foda-se. Vou simplesmente aplicar aqui com um perfil bosta. Isso gerava um monte de aplicação bosta pro anfitrião. Então não era legal também. Então, isso gerava um atrito para o anfitrião. Depois a gente tinha que... A pessoa já conversou com o anfitrião e daí ela podia muito bem não apertar o botão de confirmar a viagem e fechar só na mensagem e a gente não gerar uma conversão. Enfim, vendo isso, a gente viu uns atritos. De novo, olhando para a concorrência, a gente decidiu, não, vamos fazer uma mensalidade nesse caso. Mas, puta, com quantos meses? Então, agora a gente está com outra até, quando a gente tem diferentes planos, com diferentes tempos em que as pessoas fazem as coisas. Então, conforme você não vai acertar de primeira e nem precisa acertar de primeira. Você pode até acertar de primeira, dependendo com já outras empresas fazem alguma coisa muito equivalente com você. Então, puta, o Uber e o Airbnb e o iFood cobram por uma comissão. Então, provavelmente faz algum sentido cobrar por comissão ali, talvez funcione, né? É provável, mas nunca tire. Todos eles depois tentam fazer uma subscription, alguma coisa do tipo, né? Então, acho que é constante isso. E até o exemplo de todos esses, né? Cara, tem UberX, Uberpool, Uber não sei o quê, são vários jeitos tentando de monetizar e gerar valor para as pessoas. Então, é constante isso, vai ficar mudando constantemente de como vai funcionar. Eu dei um exemplo de uma plataforma que lá no começo eu queria usar para olhar dados e tudo mais. Eu me lembro que eu olhei para a plataforma e falei, caralho, é exatamente isso que eu preciso. Request a demo, fiz a conversa, o cara falou assim, seguinte, custa $4.000 por mês. Eu falei, você é louco, cara. Eu não tenho nem receita, $4.000 por mês é absurdo. Hoje em dia eles cobram 100 por mês, só para dar uma perspectiva. Provavelmente eles foram usando, chama Chart.io. Eles foram usando, vendo. No começo eles tinham poucos clientes, então, puta, vamos ter um ticket, poucos clientes com um ticket muito alto. Depois, conforme eles vão melhorando a plataforma já está consolidada, eu posso vender muito mais unidades para muito mais pessoas com um preço menor. Então, vou para as empresas menores que conseguem atender tanto as pequenas como as grandes com planos diferentes, né? Então, acho que vai basicamente nisso, né? Entendendo os concorrentes, vendo os atritos da conversão, conforme você vai fazendo, e a frequência de uso das pessoas, né? Então, por exemplo, comer fit é uma coisa específica que talvez não seja sobre... o iFood, estou falando aqui de novo, não é a minha especialidade, nem sua obrigação é dominar o seu domínio, né? O seu mercado. Eu estou falando aqui o que eu estou pensando, mas assim, cara, eu associo o iFood com uma diversidade. Eu posso pedir várias coisas, com qualquer momento eu posso pedir aquilo. Mas eu acho, por exemplo, quando eu quero comer uma coisa mais fit, ou uma coisa mais leve, não é tanta a resposta. Para uma pessoa que está constantemente dieta ou constantemente maneira com que o estilo de vida fit, ou vamos pegar vegetarianos. Talvez uma subscription para esse cara, ele não está querendo uma diversidade absurda, mas uma subscription para esse cara faz super sentido, né? Porque a frequência de uso dele todo santo dia, quase ele vai fazer isso. Não dá para pedir comida todo santo dia no restaurante. Então eu preciso de um preço diferente, eu preciso de uma solução diferente. Talvez seja um misto de mercado com restaurante. Não sei, entendeu? Então acho que tem uma variedade com isso. Então,
Opa. Estão aí? Sim, né? Bom. Então, eu acho que é isso. Assim, acho que não sei se vocês já ouviram falar sobre Product Market Fit, né? As pessoas falam, você tem que procurar seu Product Market Fit. Tem um autor bem legal que depois eu até posso passar para o Carlos ou para a Marina e passar para vocês. Mas é um cara que fala assim, cara, na verdade você quer 4 fits, né? É o Product Market Fit. Então, você tem um produto que resolve um problema de um segmento de mercado, que é o que eu estou chamando de a base. Você gera valor para alguém. Ponto. Segundo, você tem os canais, que tudo isso aí que você está falando. Então, por exemplo, o lance da comida aí. Gerar audiência para o restaurante, ou para o mercado, ou qualquer coisa do tipo, é essencial para o restaurante levar você a sério, e assim vai. Para isso, você precisa de um canal de aquisição constante. Se você não estiver trazendo um monte de gente, provavelmente centenas ou milhares de pessoas para ele, não faz sentido. Então, você vai ter algum canal, por exemplo, vai ser tráfego orgânico, conteúdo, as pessoas geram um monte de páginas e as pessoas procuram no Google e encontram aquela página. Ou vai ser uma mídia paga, você vai pagar advertisement e o preço que você paga é mais barato do que o quanto você recebe no final do dia. Ou, que nem eu dei o exemplo do Instagram, uma coisa viral que eu uso, só tem sentido usar o Instagram se você estiver seguindo pessoas e se as pessoas te seguem, certo? Não tem por que usar isso não tem nenhum valor na plataforma do Instagram sem você não tiver isso. Então, é parte viral da coisa acontecer. E viral aqui não é o que nem o vídeo viral, que é aleatório, quando que explode e quando não é. Mas o mecanismo que trazem pessoas constantemente, né? Só para dar um exemplo do Dropbox lá no começo, tinha esse mecanismo, né? Você ir lá, você vai ter arquivo, você vai compartilhar esse arquivo com alguém, e quando você fazia isso, você dava uma quantidade de storage para a pessoa conseguia tirar valor daquilo, chamava alguém e assim vai, né? Então, existia um loop viral para isso acontecer. Então, existe aí, primeiro, o Product Market Fit e um Channel Market Fit. Será que você precisa, nesse mercado, você tem um mecanismo que traz pessoas constantemente para você? Outra coisa, né? Daí depois, Channel Model Fit, né? Então, esse canal que você tem faz sentido monetariamente, né? Então, você paga, só para dar um exemplo do mídia paga. Eu pago para trazer uma empresa. Eu pago R$1.000 para trazer uma empresa. E ela vai lá e me dá R$2.000. Opa, tá fazendo sentido. Existe um fit aí. Ah, não, eu pago 1.000, mas a pessoa me paga 500. Porra, não tá fazendo sentido monetário aí, né? Não tem um channel model fit. E por final, um market model fit, no sentido de, olhando para o tamanho do mercado e vendo o quanto você recebe de cada pessoa, digamos assim, o quanto de dinheiro precisa para fazer qual o tamanho de empresa você está procurando. Eu quero uma empresa bilionária. Então, você precisa de um mercado gigantesco e ganhar de cada pessoa uma coisa suficiente para ser bilionário. Não, bilionário tá bom. Não, é um business de estilo de vida. Que se me paga bem, ótimo. Que tem um monte de casos, né? Monte de assim vai. Então, enfim, essas 4 coisas, né? Então, resolve o problema, tem um canal eficiente que traz pessoas, esse canal versus quanto você ganha faz sentido e o tanto de potencial de grana que você tem aí faz sentido, né? Então, é isso que você quer descobrir no final do dia. E você vai, no modelo de negócio, tentar encontrar um que afeta tudo isso. Então, o seu produto, seus canais e o seu modelo de negócio vai afetar muito isso. Por isso que lá no Canvas é importante você começar com isso, pensando nesses pilares, mas nada disso faz sentido se você não testar no mercado, né? Então, não sei quem fez essa pergunta sobre modelo de negócio, quiser adicionar uma pergunta. Acho que a gente já está indo mais para o final aí. Acho que daqui para frente, acho que é abrir para perguntas. Quem tiver tímido, manda aí do lado. Eu diria isso, assim. Vou provocar no seguinte sentido. Há anos que eu falo com a galera do Neo, há anos que eu dou palestra, há anos que eu até participei do Neo um período curto, mas participei. Tem muita gente que se interessa pelo assunto, mas é tipo fazer curso de francês, sendo que você nunca vai trabalhar com isso e não quer fazer. É por interesse, é um hobby, é interessante, legal. Se você tem alguma vontade de verdade de fazer isso e tá agindo para fazer as coisas, cara, use todas as pessoas que que estão na sua frente, que estão dispostas a te ajudar, porque é muito difícil fazer acontecer. A gente às vezes olha lá pro
Ah, não sei quem funcionou, ele participou do startup blá 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 e criou a Easy Taxi. Cara, é um a cada vários. E você precisa de toda a ajuda que você precisa. Você tem que estar, mano, querer criar isso, gostar do estilo de vida, das dificuldades, dos desafios que você vai ter. Então, se você de verdade quer empreender, fazer uma pergunta é a coisa mais fácil. João, tudo bem? Beleza? Quem fala? Boa noite, é o Kaique aqui. Aí. Deixa eu te perguntar uma coisa. A nossa startup é muito voltada para o business to business, né? Certo. E aí a gente tem aquela dúvida, porque de um lado a gente tem aqueles que são os fornecedores de serviço e do outro lado a gente tem aqueles que contratam esses serviços. Uhum. Aí a nossa dúvida é o quê? Focar a gente foca mais no fornecedor, a gente foca mais no comprador, aí eu fico sempre nessa linha tênue de qual lado atacar mais. Levando em consideração que a proporção, por exemplo, é um comprador para 30 prestadores, por exemplo. Tá. Bom, esse é o famoso problema do ovo e a galinha, né? Que com quem você começa. E assim, cada negócio vai ter mais pro lado do supply ou do lado da demanda, né? Então, no seu caso, quanto mais contato você tiver com esse mercado, mais você vai ter, putz, eu preciso desse, senão eu não tenho nem chance de conseguir o outro, né? Só para dar um exemplo pra gente. Se eu te prometo uma viagem, uma mudança de vida, uma experiência única. Se não tiver um anfitrião lá do outro lado, eu não tenho nem o que falar para você. Não tenho nada, não tenho nenhuma promessa para te dar. Então a gente começou trazendo anfitrião. E o anfitrião falando, ó, eu vou daqui a pouco trazer vontade para você. O cara fala, legal, tenho interesse, me avisa quando começar a trazer. Então pra gente, acho que a primeira resposta é isso, quanto mais você conhece seu mercado, você já consegue ter um cheiro disso. Segundo, às vezes, cara, é meio ovo e a galinha mais forte ainda. Eu diria assim, para tentar encontrar uma maneira em que existe liquidez entre eles. Então, acho que procure bastante sobre esse conceito, o conceito da liquidez. Você quer, em algum horizonte, colocar de um jeito que eles consigam se encontrar muito. Só para dar um exemplo, acho que todo mundo conhece o aplicativo Tinder. Então, pode qualquer pessoa do mundo usar aquilo se querem se encontrar de forma geral. Como que os caras começaram ali? Cara, em uma festa, uma balada, uma só, um único lugar, fala para todo mundo que entrar aqui, baixar, que vai encontrar pessoas que estão só dentro dessa balada. Eu não estou falando de fora, só dentro dessa balada. Então, naquele espaço microcosmos ali, as pessoas conseguiram se encontrar e fechar seus primeiros e sentir o valor do Tinder na raça, né? Ah, puta, funcionou legal. Daí ele sai dali e conta para alguém. Sai dali e conta para alguém. Como é geolocalizado, né? As pessoas têm que estar no mesmo lugar para conseguir se encontrarem. Vai acontecendo em cada lugar, né? Em cada lugar, assim vai. Então, naquele instante de tempo, arranjar uma liquidez. Então, acho que eu jogo a pergunta para você, assim, você consegue pensar de algum jeito em que você consegue trazer uma liquidez para essa coisa acontecer? Só para dar um exemplo, puta, às vezes é um evento que você coloca gente, a gente vai fazer um evento aqui em que as pessoas de São Paulo vai trazer essas pessoas, a gente vai tentar fazer negócio. Muitas coisas no mundo de startups eram coisas desse tipo. Empresas que vendiam para o B2B que eram startups, né? Então, traz um monte de startups juntas aqui e a gente consegue fazer pagamento aqui no mundo B2B. E o mundo B2B já está acostumado com conferência, com evento, com networking, esse tipo de coisa. Então, talvez seja um caminho. E assim vai, sabe? Então, qual é eu perguntaria isso, dominando o seu negócio, o seu mercado, qual é o ponto que precisa do um sem ter o outro, não tem nem o começar. Claro que assim, dá para conversando com sempre precisa dos dois, mas conversando com ele topa um pouquinho mais para gerar uma coisa. Por exemplo, iFood sem restaurante não tem nada. Então é o lado do supply que faz, né? Não adianta falar, tem um monte de gente querendo comprar. Querendo comprar o quê? Não tem nem onde começar, sabe? Então é mais no lógico e o outro é mais tentando gerar uma liquidez em um certo momento de tempo. Legal, obrigado. Monique, se você quiser perguntar, abrir o microfone, a câmera aí. Oi, tá ouvindo? Sim. Bom, vamos lá. A gente é da Monchá
A nossa ideia inicial era um marketplace de listas de presentes para chá de bebê. E dentro dessas listas, né, a gente ia oferecer itens, opções de itens, e o convidado que fosse comprar, ele teria um comparador de preços do item que ele escolheu comprar. Então, se ele escolhesse uma mamadeira, isso iria abrir para ele as opções de fornecedores que tinham o comparador de preço dentro disso. E aí chegou no MVP, a gente ficou assim meio alucinada, porque eu fui até cotar um aplicativo para montar, para tentar fazer isso. O aplicativo, o cara cobrou R$60 mil para fazer uma fase teste, assim, nem era do jeito que a gente queria. E a gente tentou simplificar ao máximo a ideia para validar, né, o nosso MVP. E por fim a gente decidiu fazer como se fosse uma rifa, né, de itens. Então, em vez da pessoa comprar o nome lá, Marcela, Mônica, Joana, ela compraria chupeta, mamadeira, e esse dinheiro seria revertido para a mamãe que está fazendo lista. E aí a gente pegou e lançou nos grupos de Facebook de chá de bebê, que a gente estava fazendo... A gente nem colocou assim que seria uma empresa, a gente colocou muito assim... A gente quer ajudar as mamães a fazer um chá de bebê virtual nesse tempo de pandemia, né? A mamãe que quiser, né? Nós vamos selecionar 5 mamães para participar do projeto. E assim, ninguém se inscreveu. Então, eu não sei se o nosso MVP ficou muito ruim ou se a ideia tem que ser melhor trabalhada. E aí eu queria a opinião sua, como você tem mais experiência, de repente uma visão diferente para dar uma luz para a gente aí, como construir um MVP disso, porque a gente não tem muito esse lance de conectar um com o outro, sabe? Eu não tenho como conectar uma mamãe com uma loja. É uma coisa muito grande, uma lista de chá de bebê são, sei lá, 50 itens, então eu teria que conectar uma única mãe com 50 lojas. Eu não sei, assim, gostaria de uma ideia, de uma opinião, e até que nem você falou assim, como a empresa é uma, né, em 1 milhão que dá certo. Até que ponto vale a pena eu insistir numa ideia que talvez no início não deu certo? Eu não sei, assim, queria um pouco do seu parecer. Uhum. Uma coisa que é um pouco diferente da minha experiência é que, no seu caso, uma pessoa não faz chá de bebê vários momentos da vida, certo? Ela faz alguns. Então, é difícil você conseguir pegar, essa aqui é uma mamãe, então eu vou tentar fazer um produto com ela ao longo da história, né? É um pouco difícil. Então, acho que uma primeira coisa é tentar encontrar empresas que estão nesse mesmo tipo de problema, digamos assim. Então, eu consigo pensar, por exemplo, que tem esqueci o nome dela, mas a empresa chamava Celebrar, que ela fazia principalmente formaturas, né, de escola, né? Então, de faculdade, principalmente. Então, ela fazia o evento e ela fazia alguma coisa do tipo, era um comparador de preços para quem pudesse fazer essa festa de formatura, uma viagem de formatura, usando diferentes agentes e tudo mais, né? Isso, pelo menos, foi assim que começou. Então, acho que procurar pessoas como essa, chama Camila, da Celebrar, ela inclusive foi do Neo, acho que um tempo, ou tá na rede do Neo, alguém conhece. Então, acho que procurar empresas que são parecidas, ou coisa de noiva, ou coisa, enfim, e conversar com as pessoas para ver como elas resolveram isso. Acho que essa é uma primeira coisa que eu faria. A gente sempre pega um problema e fala, nossa, quem teve esse problema parecido? E vamos falar com as pessoas agora, né? Então, acho que é uma primeira coisa que eu faria. E acho que a rede do Neo pode ajudar nesse sentido, que deve ter alguém que conhece alguém que está numa coisa parecida. Porque eu não tenho experiência nesse caso específico. Agora, ao mesmo tempo, que existem pessoas... Existem quantos chás de bebês no mundo? Muitos. São milhões, certo? Vai parar de ter chá de bebê amanhã? Não. Então, existe um mercado grande, assim vai. Aí, de algum jeito, você tem que conseguir falar com pessoas que estão nesse processo de fazer o chá de bebê para entender quão sensíveis e quem é sensível a preço, que é o ponto que você está trazendo principal. É o ponto de sensibilidade a preço. Então, de algum jeito, você tem que arranjar de conseguir um conjunto de pessoas que está fazendo chá de bebê para você conseguir falar. Por mais que você não vai vender nada e ofertar nada. Talvez seja só para você falar com elas e falar assim, esse grupo que você falou, gente, eu não estou vendendo nada, eu não quero fazer nada. Eu só quero
falar com você. Você pode falar? Ou uma irmã, uma amiga, alguém conhecido. De algum jeito você tem que conseguir isso. Porque assim, se você não... Volta um pouco do canal. Se você não consegue de um jeito fácil falar com o seu segmento de mercado, você nunca vai conseguir vender para ele, porque você não vai ter contato com ele. Então, eu diria que tem mais a ver, talvez, com você estar nos grupos certos. Ou vocês começarem um blog, um Instagram, ou alguma coisa sobre dicas sobre isso. Que vocês começam a ser conhecidas sobre isso. Por exemplo, a gente no mercado de viagens, é o clássico do pessoa do Instagram ou YouTube de viagens. A pessoa começa a viajar e começa a fazer vídeo. Começa a fazer, ela não ganha nada com isso, mas ela vai fazendo. Aí ela tem uma audiência. Daí vários modelos de negócio aparecem para ela. Seja um produto, um curso, seja fazer uma mentoria, seja vender produto, seja, enfim, várias coisas vão aparecendo. Mas você tem que dar um jeito de ter a audiência na mão de alguma forma. Então, acho que esse é o primeiro desafio seu principal, que é como ter isso e conversar com alguém que já teve experiência tentando começar com isso. Então, cara, grupos, às vezes em vez de gastar uma grana fazendo uma plataforma, seja gastar uma grana com ads, com pessoas procurando, talvez estudar um pouquinho sobre o Google AdWords e buscas e keywords, estudar keywords, quem está procurando o quê, o que a pessoa que está procurando chá de bebê está procurando? Ela está procurando chá de bebê? Que outras palavras tem em volta? Chá de bebê barato, chá de bebê lista, chá de bebê... Não sei. Compra um adzinho por R$1.000 que seja, que você gastou. 1.000 é bastante, pra você fazer bastante teste. Dá para trazer um bom tanto de gente. E que joga para uma página qualquer de vendas e agora fala assim, posso te ajudar com isso. Alguém deve aparecer, sabe? Então, acho que você pode... Acho que é isso, é brincar com canais, principalmente, para ver se você não conseguir, por um bom tempo, ter canal com elas, realmente vai ser muito difícil para você conseguir, né? Realmente. Acho que aí é o problema antes, né? É você ter contato com alguém para você conseguir servir ela, né? Você ainda nem está no problema de servir ela ainda. Mas, ao mesmo tempo, é bem ovo ou galinha nesse sentido, né? Se você coloca um adzinho, esse adzinho vai falar sobre o quê, né? O que ele vai dizer? Ele vai dizer alguma coisa. Então, alguma coisa, alguma noção sobre o que é, com alguma promessa você vai ter que fazer, por mais que você ainda não está entregando, né? Então, é isso. Acho que, em resumo, você tem que dar algum jeito de falar com a galera que está fazendo isso, mesmo que não seja no primeiro momento, para vender nada para elas ou servi-las no primeiro momento. Ah, legal, já deu uma luz aqui, porque eu já tinha até broxado assim, a palavra. Eu falei, meu Deus do céu, essa mulherada não responde, como que eu vou acessar esse povo para ver se interessa? Mas isso de fazer o ADD, eu vou procurar, vou me informar melhor e ver as palavras que eu posso usar para procurar. Isso é uma possibilidade, e assim, só uma das coisas, né? Puta, talvez seja um Instagram sobre o assunto, talvez seja um blog sobre o assunto, talvez seja, cara, não sei o que existe nesse mercado, eu não conheço muito bem. Mas, se você tem interesse nele, é porque você já, de alguma forma, está nele, de alguma forma. Eu recentemente passei por isso, então você pode pegar você mesma com a sua experiência, puta, você sua amiga, enfim, algumas pessoas que você sente isso, né? Então, acho que é isso. E sobre a frustração, cara, é isso. Semana passada eu estava frustrado também. Na próxima eu vou estar frustrado também. E assim vai. Então, eu acho que é um pouco disso, assim. Empreender e criar, fazer coisas, tentar errar, não dá certo, muda pra lá e assim vai. Eu diria que é mais o gosto pelo... Você tem que gostar muito de mamães e chá de bebês para você querer fazer isso. E você tem que gostar muito de tentar. Isso é mais importante do que se sua ideia é boa ou ruim, na verdade, na minha visão. Tá. E assim, eu tô falando isso porque, assim, não sei qual é o background de vocês, a formação de todo mundo que tá aí, mas, assim, fazer empresa para ganhar dinheiro vai ser frustrante, assim, só para ganhar dinheiro, porque, cara, sei lá, vai trabalhar no banco se é para ganhar dinheiro, entendeu? Vai trabalhar numa coisa lá, trabalha no banco, vai estar lá, vai entrar dinheiro, você vai ganhar seu 13º, 14º, 15º, a sua PRL, então você vai ganhar dinheiro e vai ganhar lá. Agora, tô querendo, porque eu quero resolver um problema, porque eu tenho paixão por esse problema, eu gosto do dia a dia, eu gosto de programar, eu gosto de vender, eu gosto de marketing, eu gosto dessas paradas, eu quero fazer do meu jeito, digamos assim, aí, pô, legal, faz.
que pode ser que lá no futuro tenha tenha algo financeiro lá no futuro. Mas essa história do financeiro é longa. Perfeito. Nossa, muito obrigada. Foi muito bom. Valeu, valeu. Quem mais? Quem mais? Quem mais que eu tô animado, hein? João, se ninguém tiver uma pergunta, eu tenho uma. Não sei, Manda. ninguém tem pergunta agora? Então, eu vou fazer a minha aqui, rapidinho. Teve não é muito o tema, mas teve uma parte que você falou assim, quando a gente começou, tinha um concorrente na época, e até vocês deram uma olhada no modelo de negócios. E, assim, muitas das equipes, agora que estão começando, veem outros players no mercado com soluções parecidas e não idênticas, e às vezes não sabem muito como lidar isso. Não sabem se vale a pena o esforço de empreender para criar uma coisa que talvez não vá ser super inovadora, ou enfim, como que vocês lidaram com essa questão de já ter um concorrente na época? Bom, a gente continua tendo um concorrente até hoje e ele continua sendo maior que a gente até hoje. Então, ter concorrentes nunca vai parar, nunca vai acontecer isso. E até coloco isso, assim, cara, o Uber Eats com iFood, com Rappi, com coisa, todo mundo faz a mesma coisa. É patinete, yellow, green, blá, blá, blá. Concorrência vai ter sempre. Por isso que eu lá no começo quis dizer, encontrar uma posição de mercado que você é único, por mais que você tenha concorrente. Então, tem vários hambúrgueres? Tem. Mas no segmento de hambúrguer vegetariano, tem uma outra gama, é outro produto, outra coisa. E vou dar que esse aí é um caso mais específico, mas assim, é um pouco mais sutil. Por exemplo, quando você pega ferramentas de marketing, elas vão ter vários... Cara, dentro do mundo de marketing é muita coisa que você tem para fazer. E algumas vão pegar mais a empresa pequena, a outra vai pegar uma empresa maior. É uma solução que tem mais integração com outros sistemas. Outros é uma coisa mais simples. Cara, vai ter uma gama muito, muito variada de coisas. Então, quanto mais você domina o seu mercado, mais você entende que existe um pedaço de pessoas. Então, sei lá, vou pegar o exemplo do iFood e a comida ali. Cara, o iFood já atende o problema assim, já serve essa galera de trazer comida para você, certo? Quero comer, traz isso para mim, tem uma diversidade muito grande. Mas, para um segmento específico, resolve bem o suficiente ou tem alguma coisa que é melhor? Eu tô chutando aqui, mas eu acho que, por exemplo, para o mundo fit, e vocês vão saber muito melhor aí quem está trabalhando com isso, mas para o mundo fit, cara, talvez a resposta ao competidor, a alternativa, nem é o iFood diretamente, apesar dele entregar também. Talvez não é esse o problema que você está resolvendo. Talvez nem seja restaurante. Talvez seja o supermercado que traz a comida picadinha e já tem os pratos pré-feitos, já tem a receita, já é uma solução completa para quem está aquilo. Então você já começou, você tem a ver com aquilo, mas você já está completamente diferente, sabe? Já está em outro mercado. A gente com o nosso concorrente, a gente tem a nossa parte, que é a parte de viagens, nossa troca, colaboração, que de fato é parecida e não tem tanta diferenciação. Por isso que a gente está trabalhando com esse outro produto, que é a nossa Academy, que a gente tenta pensar na experiência completa da pessoa e tudo que ela vai ter problemas e dificuldades ao longo dessa jornada. E a gente quer fazer isso ajudando ela antes da viagem, seja com planejamento da viagem, planejamento financeiro, itinerário, para onde ela vai viver aquela experiência, seja depois, eu quero viajar mais tempo, então eu quero monetizar minha viagem, eu quero abrir um Instagram, eu quero começar um YouTube sobre a área, então, vamos pensar em monetização em torno disso. Então a gente está tentando pegar uma coisa maior para atender e essa combinação de coisas a gente está virando único. Isso eu estou falando depois de 6 anos, entendeu? E assim, depende muito das empresas. Então, só para dar um exemplo de novo, e às vezes a gente vai lá e pega uma empresa e fala... ela é muito legal, olha como ela é muito foda, olha como é inovadora, e ela é igual a outra empresa que já existe. A gente fala, por exemplo, todos eles, iFood, Uber, Yellow, todos existiam em outro lugar. E qual o intuito de quem está fazendo isso? É inovar e fazer uma coisa muito diferente? Às vezes é simplesmente falar, cara, vamos fazer uma oportunidade de negócio aqui, eu gosto desse tema de transporte, por exemplo, a galera da 99, eu gosto desse problema de transporte,
Agora eu quero trabalhar com os patinetes, só para dar um exemplo, ou bicicletas e tudo mais. Vamos fazer a Yellow. E existem outros competidores fora, que muito provavelmente na hora que quiserem se expandir para o Brasil, a gente vai ser o maior player daqui e a gente vai fazer negócio com esses caras. Então, uma outra estratégia. Não é uma coisa que está uma inovação disruptiva, que não, puta, tem aqui e lá, é um mercado muito grande e a gente vai... É uma oportunidade de negócio nesse sentido, né? Love Mondays foi a mesma coisa, foi comprada pela Glassdoor. Quase igual que foi... Então, é isso que eu quero dizer, assim, o importante é você ter uma paixão sobre aquele tema, eu acho, muito grande, uma paixão naquilo, para falar assim, eu quero continuar nisso, eu tenho paixão de fazer aquilo, sou bom de servir aquilo, e existe uma oportunidade grande de mercado aqui. Cara, se tem um competidor, e assim vai, você vai encontrar seu nicho e assim vai. Então, eu acho que é uma pergunta muito complexa para a gente falar assim, aconteceu tal coisa, você desiste. Quando aconteceu tal coisa, você continua, assim vai. E eu me coloco, por exemplo, lá no começo, na minha primeira tentativa de startup, mais ou menos era vamos dizer que era um Foursquare, basicamente como um Foursquare, não sei se vocês conhecem o Foursquare hoje em dia. Mas enfim, basicamente nesse pedaço. Cara, pode ser que um dia a gente conseguisse fazer alguma coisa, mas a gente não teve a grana suficiente, porque a gente não é rico, a gente não tinha uma família abastada para financiar a gente, e a gente não teve grana, a gente foi trabalhar com outra coisa. Bom, foi por isso que parei, porque assim vai. Eu tive um filho amanhã. Dou completamente tudo que você está fazendo, entendeu? Não é a ideia por si só, nem é o que você conseguiu interagir com o negócio, mas uma gama de coisas que você vai falando, puta, faz sentido continuar. Faz sentido continuar, e às vezes vai fazer sentido falar, caralho, não faz sentido continuar, mas continuar vale a pena e se continuar. Então, é difícil dizer, mas continuem sempre fazendo alguma coisa que você tenta encontrar uma posição única. O livrinho lá do Blue Ocean Strategy, ou esqueci qual que é o nome do... acho que é Blue Ocean Strategy. Fala um pouco sobre isso, assim. Cara, tudo tem diferentes pontos que você vai competir com alguém. E pode ser não só com um alguém, mas pode ser várias alternativas. Por exemplo, o exemplo que eu dei aqui do Comida Fit, por um lado você compete com o iFood. Com outros lados você compete com o Pão de Açúcar. Com o outro lado você compete com o produtor orgânico que entrega na casa da pessoa. Só para dar um exemplo. Eu nem sei se a pessoa fit considera isso como alternativa, mas estou só falando aqui que tem cada uma suas vantagens e benefícios. Você vai encontrar uma posição que, eu faço o meio termo de cada uma delas. Ótimo. Ou só para dar um exemplo. De novo, o iPhone, que a gente fala, nossa, que louco, o iPhone, não sei o que, blá, blá. Já existia smartphone, né? Certo? Mas eles foram lá e decidiram, esse daqui eu vou cagar, foda-se. Não vou ter a melhor câmera, não vou ter esse aqui. Mas eu vou ter o fucking touch e o Wi-Fi muito bom com aplicativos. É isso que eu vou fazer bem feito. Depois disso, várias outras coisas aconteceram. O iPod, já existia MP3? Puta, já, mas eu vou fazer desse jeito, sabe? Então, é meio relativo essa questão de... Às vezes a gente pensa numa inovação, tem que ser uma coisa que só eu faço e ninguém nunca mais teve essa ideia. Na verdade, ter competidores é uma excelente validação de que aquilo é um problema e de que existe um mercado para aquilo. E tem gente gastando dinheiro para resolver aquele problema. Agora, se você fazer uma coisa que ninguém gastou, que ninguém nunca pensou, que ninguém coisa, você pode estar em Nárnia. E aí, pessoal, mais alguma pergunta? Oi, eu posso falar? Acho que vocês estão conseguindo me ouvir. Sim. Oi, João, meu nome é Adalto, eu faço parte da equipe da 2.000 Mãos, eu estava aqui, vou perguntar, não vou perguntar, vou perguntar, vou perguntar, eu falei, mas eu vou fazer o MVP da minha pergunta aqui, porque eu acredito que pode ser que, de repente, isso consiga, eu vou tentar desenhar ela aqui, tá? Eu vou na base do teste, tentativa e erro, como você propôs aí. Vamos lá, a 2.000 Mãos, que é a equipe que eu participo junto com o Adailton, com o Fernando. O Fernando é uma pessoa surda e a gente trabalha com a vertente assim de tornar lugares que querem ser acessíveis, tá? Sem voltar muito o foco aí para o nosso negócio, mas para que seja de interesse de todos que estão aqui. Eu queria perguntar algo assim nesse sentido. Às vezes parece que testando muito, nós temos esse perfil de testar as coisas, a gente solta. Hoje a gente já tem uma plataforma funcionando, a gente já tem alunos, a gente já tem clientes, a gente já tem negócio acontecendo.
Então, assim, a gente testa a todo momento. A gente tem esse perfil até, assim, meio prático mesmo, como você trouxe a experiência do seu negócio. Mas a minha pergunta é mais ou menos assim, como que a gente separa um pouco algumas coisas que parecem ser um grito do cliente, que é isso que você disse, eu preciso perceber o que o cara tá tendo de dificuldade, ou aquilo que pode parecer uma distração. Porque olhando muito o chão de fábrica, eu vou chamar assim de chão de fábrica, se você ficar do lado do cliente, assim, da hora que ele entra na nossa plataforma, da hora que ele faz os caminhos, você vai ver 1000 coisas que podem mudar. Hoje mesmo, eu descobri que uma usuária, ela conseguiu, ela buscou a mesma palavra, ela tinha que clicar em cursos, ela foi justo num outro lugar que não tinha nada a ver, inimaginável, mas ela achou o lugar que não era, né? Então, isso me parece muito distração. A minha pergunta para você é como você consegue identificar tudo isso que o cliente te mostra a todo momento, que às vezes é gritante, mas que pode ser ou uma distração ou pode ser realmente uma mudança para melhor. Porque até você disse que quando você sugeriu a Academy, porque você já estava percebendo um grito recorrente de pessoas que queriam coisas novas. E mais ou menos assim, só para dar um exemplo dentro do nosso mercado, alguém um dia pode gritar assim para você, eu preciso de acessibilidade no seu negócio. E aí você diz, isso pode ser uma distração, eu simplesmente ignoro essa demanda, mas eu estou falando de uma parcela significativa, por exemplo, de pessoas surdas, em torno de 10 milhões de pessoas com deficiência auditiva só no Brasil, né? Então, como que você separa isso que é distração e do que é realmente mudança que pode melhorar para o cliente? Excelente pergunta, pergunta de quem já está fazendo as coisas mesmo, acho que é muito legal, né? Cara, isso tem um pouco a ver com priorização de forma geral, assim, né? Então, e é uma constante, e daqui para frente é só uma constante priorização, né? O que de fato é um problema que eu tenho que resolver, o que é um problema que eu vou jogar para depois e o que é um problema que eu nunca vou resolver, né? Então, o que eu diria para agora, acho que assim, a startup tem diferentes momentos, né, na sua vida, né, de escala, de validação e tudo mais, né? Então, eu acho que esse começo, você continua no problema de quem eu tô tentando servir bem, quem eu consigo servir bem, ou se eu já estou no problema de expandir para quem eu vou servir. Então, só separando, eu tento pegar um problema das pessoas. Então, imagine que, tem uma gama de problemas que você pode resolver. Você pegou um ou dois e está tentando resolver ele. Desse resolver ele, ainda tem muito negócio para você fazer só resolvendo esse problema. Então, eu priorizaria mais os que têm a ver com esse mesmo problema. Porque pegar outro problema é difícil. Outra divisão, outros problemas que você vai ter. Então, quanto mais você conseguir tirar, digamos assim, capturar valor do mesmo problema, com o maior número de pessoas, ou seja, maior penetração possível no mercado sobre aquele problema, melhor. Eu priorizaria isso nesse primeiro momento. Porque você tem poucos recursos para atacar os outros, digamos assim. Então, é uma priorização de importância versus os seus recursos, certo? Então, justamente, quando você levanta uma rodada de investimento, você fala, legal, eu já tinha esses problemas que eu queria atacar, agora eu consigo atacar esses mais problemas que eu tinha antes. Mas os meus problemas continuam sendo os mesmos, né? Você não tem mais. Você já tinha um backlog, você fala, agora eu vou levantar para eu conseguir fazer isso aqui. Só para dar um exemplo, né? Ou se o seu problema cara, eu tô servindo bem uma galera, mas é um nicho muito específico, é um problema muito específico ainda. Então eu quero servir mais pessoas, mais problemas, mais diversidade ali de coisas. Então, pensando até volta para o Canvas lá e olha para ele de novo e eu precisaria tudo que te ajuda de aprendizado em torno de qual é o seu segmento, o problema que você está resolvendo e proposta de valor que você tem. As otimizações, então, o fluxo, a experiência do usuário, o design especificamente, e eu sou uma pessoa apaixonada por isso, adoro isso, gosto de fazer muito isso. Então, eu sou levado a melhorar a experiência do usuário constantemente. Mas, cara, vai mudar o jogo pra gente isso? Não vai, não é um problema. É uma pessoa que me falou ou 1000 pessoas que me falaram? 1000 pessoas tem muito mais peso do que uma pessoa, né? É uma coisa que impede a pessoa de usar o seu produto, é um atrito para sua conversão, digamos assim, muito grande. Então vou resolver, sabe? Então a gente tem a nossa equipe de suporte, certo? Constantemente tem
os problemas que vão surgindo ali, uma dúvida. E a gente vai lá e faz um relatório de todos os problemas que as pessoas têm. Cara, tem um monte de problema. Tem problema daqui até o infinito, né? Sempre vai ter um monte de problema. Mas, cara, tem um que é as pessoas estão com dúvida de, segurança. Então, o problema de segurança, e nem é que eu vou resolver ali naquela página, não. Eu vou pegar esse problema e falar, vamos atacar de frente a sensação de segurança usando a plataforma, só para dar um exemplo. Confiança que as pessoas têm, coisas do tipo. Então, a gente pega esse problema e vamos atacar o máximo possível. Então, acho que é isso, assim. Você quer tentar ter o mínimo de problemas que você resolve muito bem. Então, sempre tentar priorizar isso. Às vezes, você precisa focar em servir melhor a galera que você tem. Então, se você já tem um conjunto de clientes e você já tem um cliente na mão e ele paga uma mensalidade, só para dar um exemplo, e ele está indo embora, porra, esse é o primeiro cara que você quer servir, porque você já pegou ele, você já tá com o problema do canal lá, que já é um outro problema, você já trouxe alguém aqui para dentro. Cara, não é melhor pegar um outro lá, enquanto o cano tá furado, você conseguir colocar mais água. Não, puta, vamos tentar fechar esse cano aqui. Então, acho que é isso, assim, pensar na essência do negócio e a estratégia do momento ali, o que é mais prioritário e daí quão grande é esse problema para as pessoas, né? Então, eu estou tentando servir melhor alguém, estou tentando expandir quem eu sirvo e quantas pessoas isso representa, né? Qual o impacto que eu espero disso versus o número de recursos que eu vou ter. Então, assim, adoraria ter uma resposta bem pá! Mas é isso, é um problema complexo e esse é um problema constante que na reunião de hoje eu tive essa discussão, na reunião de amanhã eu vou ter essa discussão de constante. Esse é um problema, é um ruído ou é uma oportunidade, né? Então, é isso. Daí eu volto para o quantitativo e qualitativo, assim. Estamos na dúvida, especialmente no começo, é qualitativo. Deixa eu entender. Tem 10 pessoas que têm esse problema. Deixa eu entender esse problema mesmo. Deixa eu ver qual é que é. Deixa eu falar com essas pessoas. Então, é ótimo que vocês são pessoas que têm um perfil de teste. Mas também vocês têm que ser também tão ótimos quanto de falar com as pessoas. Deixa eu falar com essa pessoa e entender qual é que é, para eu saber qual que é onde que eu posso ajudar mesmo, porque daí você vai entender, puta, na verdade eu achava que o problema era esse, mas o problema é esse, e esse aqui eu já mistura com esse, eu já vou resolver aqui mesmo, entendeu? Então eu acho que é isso, é uma resposta constante, e essa é a ciência do negócio mesmo, quando a gente fala assim, que a execução é tudo, são essas escolhas que você vai fazer. E eu acho que a resposta é o que é mais prioritário para a essência, dividir o que é problema essencial para os importantes, para os secundários, digamos assim. Boa. Então, acho que é isso, né? Acho que é isso, João. Muito obrigada. Boa. Valeu. Obrigado pelo tempo aí de todo mundo. Espero que todo mundo tenha tirado algum proveito disso. E, cara, Neus, tô sempre aí também. E é isso aí. Muito obrigado, João, por ter aceitado o convite. A gente continua conversando lá. Manda o conteúdo lá que você recomendou para mim, para eu repassar para as equipes também. Muito obrigado por ter vindo. Valeu, gente. Até mais. Boa noite. Obrigado a todo mundo. Boa noite, João. Tchau. Tchau, tchau. Valeu, João. Obrigado.